Evangelho de Marcos, capítulo 8. Diz-nos assim a palavra do Senhor, a partir do versículo de número 31. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltando-se e fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Oremos. Senhor, dá-nos a graça de ouvir a Tua palavra e aplicá-la ao nosso coração. Nós precisamos da obra maravilhosa do Senhor nosso Deus, Espírito Santo, realizando isso no nosso ouvido, na nossa mente. Ó Deus, que no mais íntimo de nós sejam depositadas as palavras do Senhor, para não pecarmos contra Ti. Assim oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós lemos esse texto e vemos que há vários assuntos que saltam à nossa vista. E logo no versículo 31, nós somos chamados a perguntar o que estava acontecendo nesse contexto, porque o texto começa dizendo: então começou. Então começou significa que algo estava acontecendo nesse contexto aqui da narrativa. E o evangelista Marcos foi discípulo do apóstolo Pedro. Ele coloca a narrativa exatamente no contexto em que os discípulos estavam caminhando com Jesus para a região de Cesareia de Filipe, que nós meditamos isso no nosso encontro de discípulos aqui de quinta-feira. Eu fiz uma exposição detalhada desse texto. Naquele caminho, Jesus pergunta o que os homens pensam que ele é, o que dizem, né, os homens que sou eu. E eles responderam: João Batista, porque João Batista já havia morrido nessa ocasião, já havia sido decapitado por Herodes. Outros, Elias, né, e algum dos profetas. Então Jesus perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Cristo é a palavra grega para o ungido. Em hebraico é Mashia, o escolhido de Deus, o ungido de Deus. É o enviado da parte de Deus para realizar a obra de Deus. E então, com essa declaração, Jesus advertiu de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. E alguém pode perguntar: mas por que isso? Não era para que todos soubessem? Era, mas é que as pessoas, elas precisavam primeiramente receber o Evangelho,
porque somente o Evangelho abre os olhos das pessoas para a obra de Deus, que ela não é de ordem humana, no que diz respeito à coroação. Os judeus, eles pretendiam descobrir quem era o Messias, quem era o Cristo, para então tomá-lo, coroá-lo, porque acreditavam que assim seria um manifesto público e alguma obra aconteceria que colocaria os romanos para fora do território deles, eles não seriam mais dominados. E nós também somos assim. Nós também somos assim. Muitas vezes nós achamos que aquilo que Deus faz, e quando Ele se apresenta, a nossa confissão de quem Ele é algo assim prático para o nosso hoje, para o nosso agora, e que coloque para fora muita coisa. E nós nos esquecemos que Ele veio para colocar para dentro de nós muita coisa. E Jesus, quando Ele adverte aos discípulos de que a ninguém dissesse ser Ele o Cristo, por causa dessa motivação meramente humana, então vem o que nós lemos, no versículo 31. Então começou Ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Chamo sua atenção para isso. Jesus dedicou tempo ensinando as pessoas. Jesus não fazia comício. Jesus não fazia prédicas para arrebatar multidões e aplausos. Jesus não fazia milagres para que as pessoas ficassem aplaudindo, como hoje em dia as pessoas veem milagres. Tudo quanto Jesus fazia, quer sejam milagres dos mais encantadores aos olhos humanos, como a ressurreição de Lázaro, do filho da viúva de Naim, da filha de Jairo, quem quer que seja, era para ensinar alguma coisa. E no que diz respeito a ensino, é um milagre. E Jesus, ele está a ensinar aos seus discípulos que era necessário que o Filho do Homem, o título que ele tem, que veio da linhagem humana, prometido desde os tempos antigos, foi concebido pelo Espírito Santo, ele sofresse muitas coisas. E nós perguntamos por que era necessário que ele sofresse. Duas coisas. Primeiro, nós sabemos que Isaías, 700 anos antes, viu o Senhor Jesus e ele escreveu no capítulo 53 sobre o servo sofredor. Certamente, ele disse, ele tomou sobre si. Tomar sobre si é porque não era dele. Ele tomou sobre si os nossos pecados e as nossas transgressões. Aquele que não pecou, ele tomou os nossos pecados para levar à cruz e ali consumar. E também o autor aos Hebreus nos diz que ele sofreu para que fosse aperfeiçoado. E aí não é heresia não, alguém pode dizer, Hebreus capítulo 2 nos diz isso, mas Jesus não era perfeito? Obviamente que sim. Perfeito, nasceu concebido pelo Espírito Santo, sem pecado, viveu sem pecar, foi tentado em todas as coisas, porém não pecou. Por isso, somente ele poderia ir para a cruz do Calvário. Deixa eu corrigir uma teologia que muitas vezes as pessoas dizem. Pessoas dizem, era para eu estar lá. Não era. Você nasceu em pecado, eu nasci em pecado, você pecou, eu também. Ele veio precisamente para esse momento, para a cruz. Ele veio sem pecado, ele não pecou, ele é o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Somente ele. Por isso que não há nenhuma possibilidade de salvação de si mesmo.
Pessoa dizer, eu vou começar a fazer boas obras para me salvar, para me garantir lá naquele dia. Não tem como. Se não for por Ele, que é o Cordeiro Santo de Deus, não tem como. Porque as nossas melhores obras, elas são movidas por um coração pecador. E até as melhores intenções desse mundo, gente, são movidas por crises de consciência. Voltando para o texto. Ele foi uma pessoa que experimentou o sofrimento. Hebreus capítulo 2 nos diz isso, para que fosse aperfeiçoado. O que quer dizer isso? Não é de levar a pessoa de um estado de erro, de engano para a perfeição, não, mas o aperfeiçoado usado ali em Hebreus diz respeito a uma pessoa experimentada em todas as coisas, uma pessoa amadurecida, ou seja, Jesus, ele experimentou tudo voluntariamente do que é a vida. E por que o crente ora? Por que ele confia quando ele dobra os seus joelhos? Porque Hebreus nos diz que nós temos diante de Deus alguém que sente tudo quanto nós sentimos. E ele conhece tudo quanto nós passamos, inclusive a nossa natureza pecaminosa, porque ele foi tentado em tudo. Agora, olhe só, isso só vem a decantar aquela superfície suja da nossa experiência de achar que tudo é pragmático através do ensino. Jesus ensinava isso. Ensinava isso. E o ensino dele dizia respeito a essa característica do servo sofredor, que era necessário que ele fosse rejeitado pelos anciãos, os ajuizados da nação judaica do seu tempo, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, ou seja, as pessoas que estavam diretamente relacionadas com a lei de Deus e a transmissão da lei ao povo, fosse morto. Aí o papo fica difícil, né? Porque uma coisa é um profeta dizer, eu vou sofrer. Agora alguém dizer, eu vou ser morto. Vocês não me verão. Eu serei morto. Todavia a mensagem dele era que ele seria morto e depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente, diz o versículo 32. Mas Pedro, aquele que confessou que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, chamando-o à parte. Imagine essa cena. Tem multidão, tem discípulos e Jesus está ensinando. Ele fala, Senhor, pare um pouquinho e ensino. Por quê, Pedro? Não, pare um pouquinho. Só um minutinho. Aquele aluno super legal, né? Fala, vem cá um pouco. Qual é o assunto? Ele chama Jesus à parte e passa a reprová-lo. Reprovar é o quê? Jesus, para com isso. O que, Pedro? Para com isso. Para de falar isso. Por favor. Não fala esse tipo de coisa. Tenha dó de si mesmo. Falar que você vai sofrer, que vai morrer. O povo não gosta disso não. Isso dá um negócio na gente. Tenha dó de si. Pense no Senhor. Falar de sofrimento, de morte. Jesus, porém, voltando-se, versículo 33, acompanhe comigo a leitura. Fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse, arreda, Satanás. Satanás significa adversário. Jesus viu que Pedro estava sendo coagido, movido por uma intenção maligna de dissuadi-lo, de mudá-lo do caminho. Porque não cogitas das coisas de Deus, você não tem a ver com o plano eterno de Deus. E sim dos homens, o seu negócio é afetar os homens. Então aqui Jesus está também dizendo para Satanás, para de afetar Pedro.
Chega, para com isso. Meus irmãos, o ensino de Jesus chega a esse ponto de trazer para nós uma divisão, uma dicotomia, vem uma lâmina e separa nós da influência maligna de achar que o evangelho ele pode em algum momento ser calado ou parado, ou que a mensagem ela não pode ser toda recebida, mas que existem momentos que nós devemos falar certas coisas palatáveis para os outros. E Jesus ele nos mostra que não, o evangelho ele é um bloco só que vem da parte de Deus. Ou você aceita ele todo, ou então não tem como você ficar picando ele dizendo, hoje é dia disso, hoje é dia da bênção, hoje é dia da palavra de consolo, hoje é dia de... O evangelho é da cruz. E ele fala sobre por que Jesus veio, que ele sofreu por mim e por você, que o caminho é da cruz, que nós não mudamos. E se você quer vida eterna, se você quer o seu projeto de vida é o céu, é a vida com Deus, então não tem esse negócio de chamar Jesus de canto e dizer, ó, no momento essa mensagem não está caindo legal. Sabe como nós fazemos isso hoje? Todos nós somos tentados a isso. A gente acessa a internet e a gente pensa assim, como eu estou? Qual é a mensagem que eu quero ouvir agora? É ou não é? Eu passo por isso todos os dias. Vou confessar para vocês aqui duas coisas. Primeiro, eu tenho dificuldade de ouvir pregação na internet. Acho que a maioria dos pastores tem. E eu tenho uma disciplina pessoal, eu preciso ler a palavra. Ponto. Ler a Bíblia, na fonte. Vamos na fonte, vamos ler a Bíblia, vamos orar. É isso. Em casa é assim. Salvo alguns pregadores. A outra coisa é que, vou abrir o confessionário, às vezes o meu emocional me conduz a um YouTube da vida. Como eu estou? E a primeira coisa que eu faço é música. A vida toda, minha vida é movida à música. Trabalhar ouvindo música, estudo ouvindo música. E aí, de repente, você fala assim, não, eu não estou captando, não está legal, estou precisando de algo. E chega um momento que você não suporta nem ouvir a letra da música, você fala assim, quer saber, eu vou ouvir música clássica, porque aí é só instrumento, ninguém está falando nada. O nosso emocional é assim, gente. Só que vocês já perceberam que isso também interfere na nossa espiritualidade? Sim ou não? Mas igual Edir Macedo aqui, sim ou não, pessoal? Para vocês não dormirem. Sim ou não? E, gente, quando nós vemos um texto como esse aqui, qual é a relevância dele, qual é a correspondência dele com o nosso dia a dia? É precisamente isso. É que nós vivemos uma época que nós chegamos ao ponto de começar a aprovar ou reprovar o que Jesus fala, nas entrelinhas. Você pode não fazer isso publicamente como Pedro fez, mas na intimidade, no nosso dia a dia, nós selecionamos os fascículos do evangelho que nós gostamos. Então, há momentos que a gente fala assim, isso aí não está legal para o meu dia, hoje é um dia de vitória. Hoje é um dia de derrubar gigantes. E é um dia que Deus quer que você seja humilde. É um dia que Deus quer que você ame a pessoa que está imediatamente ao teu lado. Ou então que você seja uma pessoa coerente com o teu casamento. Ou coerente com a criação dos seus filhos. Ou coerente com a educação que teu pai e tua mãe te deu, de você devolver gratidão a eles. Uma pessoa simples, normal, o normal da vida. E nós estamos sempre selecionando e projetando coisas grandes. E Pedro, ele está enredado por uma espiritualidade que leva a esse ponto de chegar e falar assim, Jesus, agora não é momento de dizer isso. Então, convocando a multidão, versículo 34. E juntamente os seus discípulos,
Você consegue enxergar a diferença entre essas duas esferas? Multidão e discípulos. Multidão seguia Jesus por causa dos milagres, para ver o que ia dar o caminho. Agora, discípulo é ensinado por Jesus. Essa é a diferença. E aí Jesus chama todos eles. E os discípulos fazem parte dessa audiência que vai ouvir esta declaração agora, que todos vocês conhecem de cor. Jesus chama todos e disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Por que ele diz isso? Porque a questão importante não é o que nos apraz, o que se encaixa, mas é quem ele é. Quem ele é? Ele é o servo sofredor, enviado da parte de Deus, como uma esponja que suga toda a podridão, toda essa água podre do nosso coração, chamado pecado, que nos afasta de Deus. E ele levou na cruz e consumou isso, para que através dele nós tenhamos vida, nós possamos dobrar os nossos joelhos, nós possamos devotar a nossa vida a Deus, viver para a glória de Deus, com a confiança de que se nós partirmos hoje, nós temos sim hoje vida eterna em seu nome. E ele diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Ou seja, a questão da vontade não é o que você vai falar da mensagem ou de mim, se cabe ou se não cabe. O negócio é o seguinte, é o pacote todo. E nesse pacote existe um elemento que vocês precisam entender. O que identifica quem segue a mim, de quem eu sou, é a cruz. E aí nós precisamos fazer uma limpeza na nossa mente. Porque quando a gente fala de cruz, a gente imagina um símbolo, a gente imagina o campanário de uma igreja, né, onde o sino toca e lá em cima tem a cruz. A gente imagina a ambulância, a gente imagina um adesivo, imagina neon, imagina tanta coisa, menos o que ela é. A cruz, ela não era romana, era um instrumento que desde os assírios era utilizado para torturar pessoas em uma morte de exposição e de vergonha. Morrer numa cruz era terrível, a família ficava envergonhada. Na cruz a pessoa era exposta, nua. Os quadros mostram Jesus vestido de alguma forma, mas na cruz toda a vergonha era exposta. Você entende o que Jesus fez por você na cruz? O que ele tomou de você e o que ele passou ali? E aí nós perguntamos, por que a cruz? Quando ele pregou para Nicodemos, em João capítulo 3, ele mostrou para Nicodemos que ele era o cumprimento da profecia. Porque lá no livro de Números nos diz que certa vez o povo, por causa do seu pecado, foi atacado por serpentes abrasadoras, que vinham no meio do acampamento e picavam o povo começou a morrer. E eles clamaram a Moisés, e então o Senhor ordenou que Moisés fizesse uma serpente de bronze. Era um símbolo, e levantasse no madeiro, e todo aquele que picado pela serpente olhasse para a serpente de bronze, ele era livrado do veneno que era inoculado aqui no seu calcanhar. O que quer dizer isso? O pecado é o que nos fere aqui nesse plano, nesse chão que nós pisamos. E aí quando nós olhamos para o que está ali pendurado, é o quê? É exatamente isso aqui que nos fere. Na cruz do Calvário nós olhamos e vemos o que o pecado faz e fez em nós. E ele tomou sobre si todo esse veneno, tudo isso, e levou sobre si. E quando nós olhamos unicamente para ele, dizemos: Senhor, perdoa-me, livra-me desse veneno, desse chão que eu piso, dessa vida.
certamente há libertação, certamente há cura, há salvação. E Jesus fala sobre cruz para um grupo de pessoas que dentre elas há um que tenta censurá-lo. E eu quero fazer você abrir a Bíblia comigo num texto que se encontra na carta de Paulo aos Gálatas. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1ª, 2ª Coríntios, Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6. Qual a importância de nós refletirmos na cruz do Calvário? No versículo 14, o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, ele escreve: mais longe, vamos ler juntos? Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. O único instrumento que faz que haja separação entre um antes e um depois, entre este mundo de serpentes abrasadoras e uma experiência real de vida eterna, é a cruz. Na cruz, a notícia de que você morreu, ela realmente acontece. Na cruz, há uma informação no reino espiritual de: venham porque vamos sepultá-lo. Morreu. Onde? Na cruz. Está exposto. Na cruz, o mundo está crucificado para você. Você olha para as oportunidades da vida que se mostram para você e você fala: mas pela cruz isso não faz sentido. Por que eu vou me envolver com isso? Se pela cruz isso não faz sentido. E pela cruz, também quando o mundo olha para você, fala: não faz sentido ir atrás dele. Por quê? Porque ele passou pela cruz. Vou contar uma experiência para vocês. Peço licença para falar aqui de uma experiência pessoal. Eu trabalhava numa empresa família de bancários. E lá em casa o sonho era o momento de entrar no banco. Todo mundo. Então entrou o Wagner, entrou a Débora e chegou o momento do Davi Júnior entrar. E lá começamos. E aí comecei a enfrentar algumas dificuldades. E tentando administrar, e vai, adolescente, aquele primeiro emprego assim, pungente, né? Na carteira de trabalho, orando. Mas eu estava já no meu primeiro ano de seminário teológico, estudando para ser pastor. E aí eu me lembro que um dia eu tive que mentir. E o chefe falou: se você não falar essa história aqui, vai comprometer a nós. Nós vamos perder uma pontuação importante. E aí a equipe toda vai. Você sabe como é que é. Eu fui para casa, eu orei, coração apertado. E eu me lembro que tinha amigos que falavam assim, pessoa até dentro da igreja dizia assim: mas se não for desse jeito, então você não vai viver, cara. Porque no mundo tem dessas coisas. Tem que mentir. Meu Deus do céu. E quem viu um videozinho que circulou na internet aí sabe muito bem, minha conversão se deu assim por um fato impactante. Um mentiroso não herdará o reino dos céus. E aí com 6 para 7 anos eu falei: eu preciso parar com esse negócio. Bem cedo. E aí eu cheguei no trabalho, o chefe falou: e aí? Você vai falar o quê? Eu falei: eu vou falar a verdade. Ele ficou nervoso, ele ficou furioso. E aí numa reunião, ele falou claramente assim: você vai fazer isso, aquilo, aquilo outro, e Davi vai fazer tal serviço interno, porque aqui não tem lugar para pastorzinho.
E aí eu fiquei um tempão fazendo um trabalho não é de estoque, mas de almoxarifado, de ficar mexendo com papelada, que fica dentro de agência, aquela poeira, aquele negócio, e espirrando o dia todo. E eu tinha que ficar na bateria de caixa, mas eu não estava lá. E a conversa era essa, é que ele, pela mentalidade que ele tem, coitado, ele vai aprender muito na vida ainda. Mas é que ele foi formatado por uma família, um conceito de vida, que ele tem que ser rígido, ele tem que ser o super sincero, então não tem lugar para ele. E aí você está esperando que eu fale assim, até um dia que eu fui promovido, eu esfreguei na cara de todo mundo. Não, eu fui mandado embora. E o discurso do chefe foi exatamente esse. Não dá para nós trabalharmos juntos, porque aqui, de vez em quando, rolam umas coisas dessas. Eu falava, mas não posso falar mentira. Eu não posso falar para a dona lá que ela está colocando o cartãozinho dela na máquina e que ela digitando a senha dela é só para eu conferir o saldo, quando na verdade ela está ali contratando um plano, um produto do banco. Entendeu agora o que é? A senhora tem um cartão tal? Não, não tenho. Ah, então só para conferir aqui o saldo da senhora, só põe o cartão e digita a senha, pronto, contratou um produto. Depois chega lá a fatura e tudo mais. Eu não posso bater essa meta, eu não posso fazer esse tipo de coisa, porque não é assim que a coisa funciona. Não é assim, então não dá para você. Obrigado pela licença que vocês deram para eu contar esse exemplo da minha vida pessoal, para dizer o seguinte, gente, a mensagem do Evangelho, ela causa essa dicotomia em nós. Eu não sei se você está passando por isso, mas faz parte da vida do cristão. Da pessoa olhar para você e dizer assim, por causa da cruz, não dá. É isso que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 6,14. O mundo está crucificado para mim. Pela cruz eu olho para o mundo e eu falo, não dá mais para eu viver da forma que eu vivia. Eu sou nova criatura agora, eu não posso voltar àquela forma de vida. E também o mundo olhando para mim, ele vê que eu estou crucificado com Cristo. O mundo olha e fala, não dá para continuar. Não dá para oferecer. Ou será que você nunca experimentou algo parecido do tipo, aquela festa lá não é para você? E Jesus disse, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz não é tomar problema. Tomar a cruz não é o parente difícil. Tomar a cruz não é o difícil da vida. Tomar a cruz é a nossa identidade com Cristo, porque ali Ele entregou a sua vida, Ele morreu para o mundo, para ressuscitar para o seu Senhor Deus e Pai. E assim também é com o discípulo. E aí vem a parte da aplicação maravilhosa. Quem quiser, versículo 35, vamos ler juntos? Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Sabedoria do nosso bendito Senhor Jesus. Não é um homem que está dizendo, é o Senhor Deus, é Jesus. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Aqui, gente, não é convite a suicídio, não é convite a ser kamikaze, não é isso. Você ama a sua vida. O Evangelho nos ensina a nos amar. Assim, dar valor a nós. Mas o nosso valor só é encontrado realmente em Cristo Jesus e na nossa relação com Deus. Porque o valor do mundo faz você virar produto, faz você virar número. Agora, quem ama a si mesmo, olhando para a vida, Jesus diz, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. Agora, é melhor você perder para ser encontrado pelo bom pastor que encontra as suas ovelhas, do que você ganhar a vida nessa perdição de mundo que ninguém se encontra. E Jesus diz, segunda frase, e quem perder a vida, vamos ler juntos? E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Aleluia! Glória a Deus por isso.
E o que é perder a vida por causa de Jesus e do Evangelho? É ser coerente com a confissão que nós fazemos. Ele é o Cristo. Como Pedro disse no versículo 29, tu és o Cristo, o enviado da parte de Deus. Mas depois ele diz, Senhor, vem aqui à parte, não faça isso, não fala de sofrimento, não fala de cruz, arreda Satanás. Gente, ganhar a vida, segundo Jesus, é nós conhecermos a Deus, confessando-o como nosso Salvador bendito, o Cristo enviado da parte de Deus, e não selecionarmos do Evangelho o que é palatável. Deu para entender? É Ele todo, e Ele todo inclui a cruz. E a cruz diz respeito que Ele sofreu pelos nossos pecados, mas Ele sofreu também porque Ele foi rejeitado. E também nós seremos rejeitados. Olha aqui para mim, todos vocês. Você procura ser aceito por todo mundo? A notícia do Evangelho é: não será. E por que não? Porque o mundo olha para você e vê a tua experiência também com Deus. E diz, não dá para contar com ele ou com ela, porque é cidadão dos céus. Ali existe santidade no coração, existe desejo de amar a Deus sobre todas as coisas. Não dá para contar para o nosso sujo plano. Ou você acha que todas as motivações do mundo são todos projetos de vida que trazem ganhos? Por isso Jesus diz, quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Salvá-la-á. E aí vem essa pergunta importante, né? No versículo 36. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Gente, nós precisamos disciplinar os nossos ouvidos para ouvir essa pergunta. Porque normalmente nós ouvimos a pergunta e dizemos assim, isso aqui é o meu chefe. Isso aqui é aquele cara cheio da grana, que só se preocupa em ganhar o mundo, está perdendo a sua alma. Não, tem gente que não tem ambição, mas também está perdendo a alma. Porque aqui o que Jesus fala sobre que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, o mundo faz oposição ao seu projeto de vida, seu de Jesus. Mas vamos fazer aqui uma reflexão sobre o ganhar o mundo inteiro. Porque todos nós crescemos sim numa cultura de ganhar o mundo inteiro. Não está bom. Nada está bom. Você tem que ganhar mais. Você tem que ganhar. E você tem que ganhar a vida. Lá no pódio, na premiação, você tem que ser o cara que está estourando champanhe e jogando em cima dos perdedores. Você tem que ser o cara que ganha. Ô, gente, as pessoas estão nessa pandemia tirando a vida porque estão sem projeto de vida. Elas estão cansadas da vida. E quando chega algo assim, elas falam, é isso a vida então? Como um dos atores brasileiros, homem afamado, um homem de grandes talentos, deixou uma carta dizendo, é horrível envelhecer num país desse jeito e chegar agora e encontrar esse negócio de pandemia, esse sofrimento todo. Então eu tiro minha vida, eu acabo com a vida antes dela acabar. Eu tiro antes. Por que isso, gente? Porque não existe um projeto de vida que valha a pena. Agora, olhe só, Jesus está falando sobre salvar a si mesmo, sobre ter alma. E eu chamo sua atenção para isso, ter alma, gente. A alma é o nervo da vida. A alma é o nervo da vida. Aquilo que vem da parte de Deus, que você, para verbalizar, para falar assim, que música maravilhosa, que inspiração, que mensagem linda, que texto maravilhoso que vem da parte de Deus, isso passa pela tua propriedade íntima, teu interno, e para chegar na tua boca é porque passou por tua alma. É o nervo da vida, comunica o espiritual com o chão que você pisa.
Da mesma forma, quando você vê o fruto do seu trabalho, você fala, graças a Deus, chegou aqui o salário, chegou aqui o produto do tempo que eu tive, isso é a graça de Deus na minha vida, e você dobra seus joelhos para agradecer a Deus, porque algo que você toma, você apalpa, você transmite em louvor a Deus, é porque passou pela tua alma, é o nervo da vida. Agora, Jesus está dizendo, que adianta você ter um projeto de vida, que a tua confissão não faz sentido algum, você seleciona o que de Deus vem, o que não pode vir para a tua vida, o que deve ser dito, o que deve ser ouvido, o que não pode ser ouvido, e aí, de repente, você perde a sua alma. Sabe como nós perdemos a alma? Aqui não é um assunto para falar somente sobre perder a alma, é quando morre e vai para o inferno. Não, é perder a alma de você ver alguém do seu lado que é íntimo seu, é o seu marido, você não cuida dele, porque está ganhando o mundo. Eu vi muitas pessoas assim, vi muitos homens com o projeto de ganhar o mundo pregando e odiando a esposa dentro de casa. Mulher passando o dia fazendo coisas, morar na casa da irmã Maria. Aí da casa da irmã Maria sabe que a irmã Sebastiana precisa de oração e vai para lá. Aí vai para a casa da irmã Josefa. Aí vai para a casa de não sei quem porque está precisando de oração. Aí vai para não sei onde porque está precisando de oração. E o marido lá esperando, aflito, falando, meu Deus do céu, cheguei cansado do trabalho, não tem comida em casa. Meu Deus do céu. De que adianta? Perdeu a alma. Aí dá testemunho, Deus me usou porque eu orei. Mas aí o filho fala, eu não sou abraçado pela minha mãe. Eu não recebo um beijo dela. Não recebo um afago. No aniversário não liga para ninguém. Ou então com a vitória do outro. Isso é uma coisa que toca muito a gente hoje em dia, gente. Não precisa tratar disso. Com a vitória do outro, a conquista do outro, não fala que bom que você ganhou, Fabiano. Porque não, vou dar uma moralzinha para ele. E aí no meu mundo, eu sou o pequeno príncipe. Eu é que tomo conta do mundo. Perdeu a alma. E Jesus nos fala, gente, que o Evangelho nos faz pessoas de alma, nos liga a Deus e nos liga ao próximo. E tudo isso está ligado à cruz. E o que move a cruz é o amor. Amor a Deus, amor ao próximo. E ele fala para os seus discípulos, se alguém quer vir após mim, saiba que não tem como se não for através dessa mensagem. E a mensagem não é selecionável, ela é toda. Você confessa que eu sou o Cristo, você não diz para mim o que eu devo falar e o que não devo falar. É tudo, isso envolve a cruz. Agora ouça isso, que adianta você ter um projeto de vida que você não se salva. É Deus quem salva, é verdade, mas Jesus sempre fala em forma apelativa, porque o Espírito Santo vai movendo o coração, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Verso 37, que daria um homem em troca da sua alma. Se você perde sua casa, você pode trabalhar e conquistar nova casa, não é verdade? Se você perde algum bem, você consegue substituir. Agora a tua alma não, é o que Jesus está dizendo. Como que está essa relação sua de amor a Deus e amor por si e ao outro? E manifestar amor, manifestar sensibilidade, manifestar vida. Hoje é um dia que Deus deu. Bendito seja o nome do Senhor. Nele eu vou me alegrar, eu vou celebrar. Vou celebrar com meu irmão, vou celebrar com a criança, vou dar atenção a pessoas. Eu conversava certa vez com um homem e ele disse para mim, pastor Davi, eu descobri que eu precisava de Deus no dia em que minha filha colocou uma tiara e veio dançando na minha direção, dizendo, papai, o senhor não acha que eu sou uma princesa? Eu sou uma princesinha, não sou mesmo? E ela esbarrou no cabo do laptop e desligou o meu computador no momento que eu estava fazendo uma planilha para o trabalho. Eu então bati o computador na mesa, briguei com ela, briguei com a esposa, briguei com todo mundo e fui para o quarto e de repente alguém me perguntou, de que adianta isso? Tua filha vai ter que história para contar a teu respeito.
Ela vai sair pela vida procurando todos os homens possíveis para dizer para ela: você é uma princesinha. E ali no quarto ele começou a chorar copiosamente. E ele voltou para a sala e reuniu a esposa e a filha e disse: nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar. E a esposa disse: nós precisamos de Jesus. Porque só Jesus pode mudar isso que nós temos, essa ambição de ganhar a vida e de perder a nossa alma dentro de casa. Como que você é dentro de casa? Como que você é dentro de casa? Como que está esse nervo da vida em você? Teu filho vem para você, você abraça, ele diz: que bom, filho, é bom ter você. É bom ter você. Gente de alma. Mas não é fazer para depois dizer: ó, tá feito, hein? Não, é prioridade. Peço licença para contar um exemplo e aqui eu encerro. Dizem que certa vez, durante a gestão do presidente americano Bill Clinton, ele pediu para sua secretária ligar para um homem na Flórida. Isso está num livro chamado Histórias para o Coração. Dizendo para o homem que desejava que aquele homem jogasse golfe com ele na tarde do sábado. E o homem do outro lado disse para a secretária, falou: olha, diga ao presidente que eu não vou. Aí ela falou: o senhor não está entendendo. Aqui quem fala é fulana de tal, ligando da Casa Branca. Eu estou ligando a pedido do presidente dos Estados Unidos da América. Ele quer dedicar um tempo à partida de golfe com o senhor. O helicóptero vai chegar tal horário, esteja pronto. Vai levá-lo ao hotel tal. Lá vocês vão se encontrar, depois vão para o campo, terão uma tarde juntos, e depois o helicóptero vai tomá-lo de volta e levá-lo para sua casa. Ele disse: minha senhora, diga ao senhor presidente que eu agradeço muito o convite, mas eu não vou. E ela transmitiu. E aquilo tornou-se notícia. E o jornalista veio até a casa dele e disse: eu gostaria de entrevistar o homem que disse não para o presidente. E ele, um velho homem, deu gargalhada. E o homem disse: por que o senhor disse não? Ele falou: pelo seguinte motivo. O presidente tem milhares de pessoas em volta do planeta que quando ele chama, vem para jogar golfe com ele. Ele, daqui a algum tempo, não vai se lembrar da partida de golfe comigo. Mas o que o senhor fez então na tarde do sábado? Eu tinha agendado no dia anterior que eu passearia de mão dada com a minha netinha à beira da praia, ajudando ela a pegar conchas e pedrinhas para colorir o aquário dela. O presidente não se lembrará de mim daqui a algum tempo, mas eu sei que quando eu morrer, a minha neta vai contar a história. O meu avô um dia disse não para o homem mais importante do mundo, para ficar comigo. Sabe o que é isso? É gente que tem alma. Jesus está dizendo isso. A minha mensagem faz você ter certeza da vida eterna hoje. E você manifesta no hoje que você é uma pessoa tocada por Deus, porque Ele te fez alma vivente. Você tem alma. Você tem alma. Seja uma pessoa de alma. A minha mensagem, ela reconstrói você, edifica você numa pessoa integral, não multifacetada, fragmentada, produto de trabalho para ganhar a vida e no final não ganha nada. Quero convidar você hoje a rever seu projeto de vida e principalmente você receber a mensagem de Jesus dizendo: Senhor, quero ser seu discípulo, eu preciso ser salvo desse mundo que faz a gente perder a vida e perder a alma. Eu quero ganhar a vida hoje.
Eu quero começar confessando o Senhor como meu Senhor e Salvador. Liberta-me dessa vida que eu tenho e que eu fui ensinado a ter. Vamos colocar em pé e vamos orar.